Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo,
Queridos, queridas, meus irmãos, minhas irmãs, domingo, dia 23 pela manhã, Deus possa estar te abençoando. Estamos ainda na luta, estamos ainda na pandemia, notícias boas, outras nem tanto, mas vamos continuar sendo abençoados e principalmente sendo canal de bênção. Não fique apenas e tão somente esperando que alguém seja instrumento de bênção na sua vida, seja você um instrumento de bênção na vida das pessoas. Quero pensar com vocês hoje, não sei como Deus vai agir, mas eu vou clamar. Não sei como Deus vai agir, mas eu vou clamar. Juízes capítulo 3, do verso 15 ao verso 31. Queridos, é um texto não agradável, é um texto que nós cristãos, algumas vezes, gostaríamos que ele não estivesse na Bíblia. É um texto que os questionadores gostam de ir nele, que questionador vai nesse texto. Questionador não vem porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Esses os questionadores não vão, porque é um texto fácil de entender. Mas eles gostam de Juízes, capítulo 3. Nenhum departamento infantil, nenhuma tia, nenhuma professora conta a história de Eude em Juízes, capítulo 3, porque não é agradável, é um texto difícil. E é nesse texto que eu gostaria de pensar com os irmãos, não sei como Deus vai agir, mas eu vou clamar. Queridos, nós estamos no período dos juízes. O estudante da Bíblia, o crente, começa com patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó, uma fase, um período patriarcal. Vem depois os líderes nacionais, Moisés, Josué. Depois da morte de Josué vem o período dos juízes, que é esse que nós estamos hoje, no texto. E após o período de juízes vai vir a monarquia em Israel. Patriarcal, líderes nacionais, juízes e a monarquia. Nós estamos no período dos juízes. E no capítulo 3 de Juízes, no verso 18, diz assim: E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera o presente. Queridos, só terminando aqui, refletindo sobre o contexto. Estamos nos juízes, período dos juízes, são mais ou menos 300 anos. O rei Eglon, moabita, está fazendo com que o povo de Israel, todas as 12 tribos, estejam lhe servindo. Deus levanta Eude, Eude vai com uma comitiva pagar os impostos, chega no momento, Eude manda toda a comitiva embora e fica sozinho e quer ver o rei Eglon. Esse é o contexto. Servindo 18 anos, momentos difíceis, e nós estamos na pandemia há apenas 5 meses, e nós já estamos ficando desesperados. O povo de Israel, as 12 tribos, estão servindo ao rei Eglon 18 anos. E o primeiro ensinamento que eu quero tirar do texto para o seu coração está no versículo de número 14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Queridos, não sei como Deus vai agir, mas eu vou clamar, independente da situação que eu estou vivendo. O povo de Israel, as 12 tribos, há 18 anos, estão sendo servidor, escravizado pelo rei Eglon. Mas por que chegou nessa situação? Versículo de número 5 do capítulo 3. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O início do texto diz, habitando, pois, os filhos de Israel no meio. O erro começa aqui. Queridos, a ordem de Deus a Moisés, a Josué, conquista Canaã e não deixa nenhum morador em Canaã. Aí a gente começa lendo o texto, no versículo 5 diz assim, habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus. Queridos, é o mesmo que nós hoje, nós estamos habitando no meio.
convivendo no meio, com pessoas diferentes, com credos diferentes, com situações diferentes. O povo de Israel não precisava estar passando por isso, mas eles não destruíram todos os moradores, e agora eles estão morando juntos. Aí no versículo de número 12, porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. No versículo 5, estão morando junto. Já está errado, mas estão convivendo. No versículo 12, o povo de Deus, o povo de Israel, que no versículo 5 morava junto, convivia junto, está fazendo o que os cananeus estão fazendo. E se afastaram de Deus. Exatamente. No século 21, muitas vezes nós estamos convivendo junto, não tem jeito. Isso é natural do nosso século. Mas no versículo 12, estamos fazendo a mesma coisa dos cananeus. Isso nós podemos evitar. Estava ruim no versículo 5, piorou no versículo 12. Qual é a consequência do versículo 5 e do versículo 12? É o versículo 14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Queridos, a consequência do versículo 5, viver no meio, a consequência do versículo 12, fazer o que os cananeus estão fazendo, termina no versículo 14. O povo de Israel está servindo aos Moabitas. Era para os Moabitas nem existirem. Mas já que deixaram existir, começaram a morar junto. E agora estão fazendo a mesma coisa dos Moabitas. Não muito diferente do século 21, quando nós estamos fazendo a mesma coisa que os cananeus. Não devemos ter um olhar pessimista, não devemos ser muito radicais, mas fica aqui, utilizando Juízes capítulo 3, no primeiro ensinamento: não sei como Deus vai agir, mas vou clamar, mesmo quando a situação é contrária. Porque no versículo 15, após 18 anos, o versículo 15 diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O tempo era adverso, estavam servindo há 18 anos, mas alguém mesmo na circunstâncias adversas clamou ao Senhor. Esse é o primeiro ensinamento, versículo de número 15. Mesmo que eu esteja servindo há 18 anos, e não são 5 meses, são 18 anos, eu vou clamar ao Senhor. Se você nesse domingo pela manhã, você há 5 meses, você já está querendo desanimar, está cansado, o texto diz 18 anos. Se Deus fosse falar contigo neste domingo, Ele ia falar: filho, você está cansado com 5 meses, o povo ficou 18 anos. Coloque isso no seu coração. Eu não sei como Deus vai agir, mas eu vou clamar, mesmo que os dias sejam adversos. Segundo ensinamento, também no versículo 15: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. O segundo ensinamento no versículo 15: eu vou clamar ao Senhor, mesmo que os dias sejam adversos, e mesmo que Deus haja de um jeito que não é o jeito que eu queria. Queridos, coube ao filho de Israel, cabe aos crentes clamar. Como Deus vai agir, não interfira. Nós gostamos muito de determinar a Deus o formato da ação dele. Veja aqui, tem 2 situações que talvez passem despercebido aos seus olhos. Alguns crentes às vezes leem a Bíblia tão rápido que não conseguem perceber. Veja, então os filhos de Israel clamaram quando estavam servindo ao rei Eglon. Então nós vamos fazer isso, mesmo que existe pandemia. E continuando no versículo 15: e o Senhor lhes levantou um libertador. Deus levantou um libertador, Eude, filho de Gera. Aí vem, primeiro, da tribo de Benjamim, e homem canhoto. Talvez tenha passado despercebido aos seus olhos. Mas por que o autor sagrado, ele escreveu Benjamim, da tribo de Benjamim, e canhoto? Porque Deus vai agir de um jeito
que o povo não queria. Talvez Deus está agindo na sua vida de um jeito que você não entende. Deus levanta um homem canhoto. Normalmente, o soldado de Israel, ele era destro. E a espada ele colocava na coxa esquerda, porque quando ele puxava, ele fazia isso e já puxava a espada. Deus, neste momento, 18 anos servindo aos moabitas, ele levanta Eude, de uma tribo pequena, de uma tribo que não tem glamour, de uma tribo que menos se espera, e ainda traz um cara canhoto. E alguns estudiosos dizem que ele poderia ser canhoto porque ele não tinha movimento no braço direito, ou não possuía o braço direito, ou alguns pensam que além do braço direito, ele também utilizava o braço esquerdo. Ou seja, era um homem melhor do que os outros, mas nós não temos como provar. A única coisa que nós podemos afirmar é que Eude era canhoto. Então, ele vai colocar a sua espada do lado direito. Isso vai fazer toda a diferença para Deus usar esse homem. Coloque no seu coração. Se Deus levantou alguém da tribo de Benjamim, e se Deus levantou alguém canhoto, não era o que você esperava, mas é o que Deus está fazendo. Então, eu vou clamar, não sei como Deus vai agir, mas eu vou clamar, mesmo estando em dias difíceis. No texto, servidão de 18 anos, nós no século 21, 5 meses de pandemia, mesmo que os dias sejam contrários, e mesmo que Deus haja do jeito que eu não esperava ou não queria. Deus levanta Eude, um homem da menor tribo, da onde talvez a gente não espere, e Deus levanta um homem canhoto. Você já imaginou? Você está esperando um libertador e aparece Eude, aí você fala: Deus, está de brincadeira, um cara canhoto, como esse cara vai manejar a espada? Os soldados são destros. Quantas vezes você já ouviu: eu quero estar à destra de Deus? Era uma cultura hebraica, a direita é o melhor. E Deus levanta um canhoto. Coloque no seu coração: não sei como Deus vai agir, mas eu vou clamar. Independente se os dias são ruins. 18 anos de Israel, nós 5 meses de pandemia. E eu vou continuar clamando, mesmo que Deus haja de uma forma que não era a que eu estava esperando. E para a gente encerrar essa reflexão do domingo pela manhã, versículo 15: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Queridos, terceiro ensinamento que está no versículo 15. Eu vou continuar clamando, porque eu tenho certeza, não é do meu jeito, mas foi Deus que levantou Eude. Mesmo que não seja do teu jeito, mesmo que não seja do meu jeito, tenha certeza que Deus levantou Eude. E o povo de Israel, diz no versículo 15, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão. Eles aceitaram Eude, eles não ficaram reclamando. Mas no versículo 16, diz assim: e Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu por debaixo das suas vestes. Olha o que o texto diz. Eu gosto muito disso, para que o crente fique atento aos pormenores do texto. Olha o que diz o versículo 16: a sua coxa direita, e não a sua coxa esquerda, o que seria comum para um soldado judeu. Isso faz toda a diferença. Queridos, Eude pega os impostos, pega o presente, vai até o rei moabita Eglon, com uma comitiva, entrega o presente, versículo 18, despede a sua comitiva e fica sozinho. Não está escrito no texto,
Mas porque está escrito no texto que ele era canhoto e colocou a espada do lado direito e pediu para ver o rei sozinho, ele despediu a comitiva. Os historiadores, os teólogos, os estudantes da Bíblia deduzem que este era um cenário em que os seguranças, os soldados moabitas não estavam acostumados. Um homem sozinho, com a espada do lado direito, este homem não causava o menor perigo, e eles deixam Eude ir e ficar sozinho com o rei Eglon. E todo mundo que estuda esse texto entende que, ao ser vistoriado, bateram na coxa esquerda de Eude e viram que não tinha arma nenhuma. E se você voltar no versículo 16, Eude não faz uma espada, ele faz uma arma menor e coloca na coxa direita. E diz os estudiosos da Bíblia que ninguém bateu na coxa direita, eles não estavam acostumados a vistoriar um soldado batendo na direita, porque ele era canhoto. A espada ou a arma menor que ele fez, ele adaptou uma arma para aquele momento. O texto não é bonito, o texto não é agradável, nenhum departamento de criança conta essa história, porque Eude entra no quarto, no recinto do rei Eglon e mata o rei Eglon. Ele não era um perigo, os soldados deixaram ele entrar sozinho, e porque ele não estava armado, mas ele estava armado. Queridos, coloque no seu coração, eu tenho certeza que Deus vai agir, mas no versículo 16, no versículo 18 e no versículo 21, quem tem que agir é Eude. Hoje vejo que alguns crentes, para a gente encerrar a palavra, alguns crentes querem que Deus haja, mas que Deus faça tudo, uma bênção total. Deus vai abrir porta, Deus vai abrir janela, Deus vai colocar uma pessoa, tudo isso Deus pode fazer. Mas eu tenho visto que nós estamos com uma teologia da comodidade. Tudo Deus tem que fazer. E no texto, Deus levanta Eude, mas no versículo 16, ele fez uma espada, uma arma, melhor dizendo, menor, colocou num lugar em que os soldados inimigos não estavam preparados para vistoriá-lo, foi com uma comitiva, tirou a comitiva para não chamar atenção, entrou sozinho e matou o rei Eglon. Tudo isso quem fez foi Eude. Coloque isso no seu coração. Não sei como Deus vai agir, mas eu vou clamar. Mas chega um momento que quem tem que agir é Eude. Chega um momento que quem tem que agir é você. E algumas vezes nós estamos totalmente parados, inertes, esperando o agir de Deus, e nós não estamos dispostos a fazer absolutamente nada. Coloque isso no seu coração. Termino aqui a reflexão desta manhã, domingo dia 23. Não sei como Deus vai agir, mas eu vou clamar. 18 anos em servidão, nós estamos apenas 5 meses. Não pare de clamar. Não vou parar de clamar porque Deus vai agir do jeito dele, talvez não seja o meu jeito. Levantou Eude, da tribo de Benjamim, e um homem canhoto. Mas eu tenho certeza, se é Deus que levantou, eu vou estar com Deus, mas eu sei que em alguns momentos quem tem que agir sou eu. Que Deus possa te abençoar neste domingo pela manhã e que você possa continuar clamando, independente dos dias que nós estamos passando, independente da forma como Deus vai agir, e abra os seus olhos, que mesmo que Deus esteja agindo, em algum momento, quem tem que agir sou eu, é você. Feche seus olhos, vamos terminar o culto desta manhã falando com Deus. Deus, neste momento nós pensamos num texto que está culturalmente diferente dos nossos. Hoje, claramente, a Bíblia aboliu por completo uma ação como Eude fez. A tua palavra, pelo contrário, no Novo Testamento, é amar os inimigos, é andar 2 milhas. Mas Deus, neste momento eu te peço, mesmo em dias adversos, o povo de Israel clamou. E eu gostaria que nesse momento, quem está me vendo, quem está me ouvindo, nós estamos apenas há 5 meses e já estamos cansados, desanimados.
E o povo de Israel estava há 18 anos, e mesmo assim clamou. E Deus levantou um libertador. Não era o que eles queriam, mas Deus estava agindo. Coloque isso no seu coração neste domingo de manhã. Muitas vezes Deus vai agir de uma maneira que nós não esperávamos, ou que nós não queríamos. Mas se é o agir de Deus, haja com Deus. E foi isso que o povo de Israel fez, e foi isso que Eude fez. Deus está no controle, Deus está com a sua soberania, mas Deus vai usar Eude para fazer a arma, para levar o presente até Eglon, para entrar sozinho, para colocar a arma do lado direito, para que os soldados não vissem. Deus quer agir através de você, em você, por você. Não fique esperando Deus agir de uma maneira em que tudo virá de graça para nós. Deus, nesta manhã, abra os nossos olhos nesse sentido. Queremos bênção, vamos clamar, vamos orar, mas também vamos nos colocar à disposição para agir. Que Deus, pois, abra os nossos olhos, abra as nossas mentes e abra os nossos corações. Que você tenha um domingo abençoado e um domingo abençoador, em nome de Jesus. Amém e amém.